E aí, pessoal, tudo bom? Bem, hoje a gente vai estar conversando sobre um caso concreto que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Foi no feriadão aí de 7 de setembro, em que, infelizmente, em uma ação policial da Polícia Rodoviária Federal, uma menina de 3 anos foi alvejada. Tá? Eu vou fazer um debate aqui, ou pelo menos uma apresentação na questão jurídica. Claro que vai ter que passar também por questões fáticas. Mas é triste essa situação para as duas partes, né? Para a família nem se fala e para o sujeito lá que de alguma forma no exercício lá da sua profissão acaba cometendo esse ato. Certo é que vai ser um processo que tem tem muitos questionamentos, vai ter muitas respostas, ou é o que se espera pelo menos, mas eu acho que isso vai se desaguar lá no tribunal do júri. E realmente quem for atuar, tanto o Ministério Público, assistente de acusação se tiver, e a própria defesa, terão um árduo trabalho aí para tentar resolver essa situação da melhor forma possível, ok? Então, o caso da menina Heloísa dos Santos Silva, violência no arco metropolitano. Muitas dessas informações que estão aqui foi pego nas redes sociais, nas mídias em que saía nos jornais, sobre depoimento, aí principalmente parte do depoimento do policial rodoviário, da rodoviária federal, do pai e de uma testemunha que realmente estava passando na hora e gravou essa história. Bom, tem muito questionamento, gente. Isso infelizmente acontece, acho que diariamente, e muitos não são noticiados. Nesse caso, né, para infelicidade de uns ou para infelicidade de outros, a gente percebe que isso vai adiante porque teve uma testemunha lá que filmou esse negócio, tá ok? Então, coloquei aqui, ó, com esses detalhes chocantes do caso da jovem Heloísa dos Santos Silva, vítima de um acidente, vítima de um incidente, né, como queiram, violento no arco metropolitano, realizado por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Tá? Informações sobre o caso. Localização. O incidente ocorreu no trajeto do arco metropolitano, importante via expressa no Rio de Janeiro. Data. Né, o ataque que se fala foi o disparo. Né, aconteceu no dia 7 de setembro de 2023. A vítima é Heloísa dos Santos Silva, uma jovem, uma criança, né, de 3 anos, que estava acompanhado pela mãe e pelos seus familiares no interior do seu veículo. Tá? Arma de fogo. Os tiros foram disparados por policial da Polícia Rodoviária Federal. Então esse é o contexto aí. E aí a gente tem aqui o depoimento do policial, né, que depois reconheceu que efetuou os disparos de arma de fogo. E a gente vai fazer aqui alguns comentários. Depoimento do agente Fabiano Menacho Ferreira, autor dos disparos de arma de fogo. Disse que os policiais tiveram a atenção voltada para um veículo Peugeot 207, placa do veículo, que constava com o produto de roubo. Que seguiram atrás do veículo, ligaram o giroflex e tocavam a sirene indicando ao condutor que parasse. Que depois de cerca de 10 segundos, então a ação foi muito rápida, né? Esse tempo que ele ligou, que verificou que o carro estava com a placa roubada, ligou o giroflex e ligou a sirene, foi 10 segundos logo, mais ou menos isso aí. Então foi uma ação muito rápida. 10 segundos atrás do veículo, escutaram um som de disparo de arma de fogo, chegando a abaixar-se dentro da viatura. Continua seu depoimento, que efetuou 3 disparos com o fuzil na direção do veículo, né, do Peugeot. Pois a situação fez supor que o disparo que ouviu veio do veículo e quis repelir injusta agressão que supunha sofrer. O que a gente já tem aqui preparado pelo policial? Gente, legítima defesa putativa, no mínimo, né? E aí tem as questões depois para se discutir lá, desclassificação, se a menina não morrer, tomara que não morra e tal. Mas, de qualquer jeito, já está aqui deixando aqui uma legítima defesa putativa, o que vai ser debatido muito, vai ser muito debatido, se é efetivamente uma legítima defesa, se o caso, no contexto geral,
é passivo, né, de se sustentar a legítima defesa putativa e por aí vai. Mas o certo é que a gente tem aqui nesse depoimento é que ele, né, que supôs que o tiro, que o barulho que ele escutou, por exemplo, de um tiro, teria um carro. Muita controvérsia, muita coisa complicada e vai ser discutido aí talvez com outras produções de provas. Mas a situação não é da mais agradável e mais confortável para ele. Na verdade, ele já tinha uma possível tese de defesa que seria legítima defesa putativa. Depoimento da testemunha, tá? Tem uma testemunha, filmou e dá o seu depoimento aqui, ó. Estava emparelhado ao carro dessa família. Eles mandaram, eles levavam, eles vindo a federal lá atrás. Não estavam nem perto do carro. Eu estava indo de boa e vi a federal vindo, mas não ligou nada de luz. Então a testemunha fala que não tinha nenhum giroflex ligado. Mas eu ouvi que era o carro da polícia, Federal, que tinha parado por eles. E quando foi chegando mais perto, eu fui, joguei na pista do canto, eles ligou só a sirene. Fez só um barulhinho, nem eu ouvi direito. Falei, pô, será que ele tá mandando o carro parar? Até então acho que a família continuou andando de boa. Aí do nada ele chegou mais perto do carro da família. Antes de encostar perto do carro, antes de encostar no canto, não correu, não acelerou, nem nada. Eles deu uns 7 tiros no carro. Gente, eu estou lendo o que eu peguei da reportagem, que ela estava entre aspas, tem uns erros aqui, mas é exatamente para a realidade, tá? Depoimento, que é o pai da família. Então, esse é o depoimento de uma testemunha que fala que passou pelo pessoal da Polícia Rodoviária Federal, percebeu que depois eles vieram, passou por ele, ele estava próximo e antes mesmo, e eles não tinham ligado, né, o giroflex, e ele percebeu que um barulho muito rápido e baixo, né, talvez ligou lá a sirene, deve ter dado só um toque, e provavelmente o pessoal do carro da família não tinha dado, e quando eles resolveram depois parar, porque acho que devem ter escutado alguma coisa, que até o pai fala, a polícia já começou a efetuar o disparo. Então veja que é uma situação muito, mas muito complicada mesmo, né? Depoimento, né, do pai da família, né? A polícia rodoviária federal estava parada ali no momento em que a gente passou. A gente passou, eles vieram atrás. Eu falei, tudo bem, mas eles não sinalizaram para parar. E aí, como eles estavam muito perto, eu resolvi, dei seta, joguei. Nesse momento que meu carro estava quase parando, eles começaram a efetuar disparos na minha direção. Efetuar disparos. A minha reação foi sair logo para eles. Para eles verem que tem família ali dentro. E eles pararam de atirar. E para eles pararem de atirar. Cessaram e eu coloquei a mão para o alto. Saíram todo mundo, só a menininha que ficou dentro do carro. Então, segundo o relato do pai, ele percebeu que a Polícia Federal veio, apesar de estar atrás dele, mas não demonstrou, não fez nenhuma sinalização que era para ele que seria abordado. Ele percebeu que a polícia encostou muito nele, ele está parando o carro e aí o policial federal foi e efetuou o disparo, né? Segundo uma testemunha, ouviu 7 disparos e um desses disparos atingiu a menina, ok? Então, detalhes do incidente da menina. Localização, né? Próximo ao trevo do acesso do Duque de Caxias, tiroteio, os tiros foram direcionados ao veículo que estava com sua família. Condição do veículo atingido por diversos disparos, mostrando violência do incidente e socorro imediato. A polícia socorreu eles. Bom, aí tem muitas coisas sendo discutidas, né, gente? E realmente eu acho que é um caso muito difícil, apesar de eu ter minha opinião, mas a polícia fez uma pesquisa,
no sistema verificou que o carro era roubado, e aí saiu, né, na direção deles, mas não praticou os atos como deveria ser praticado. Existe uma resolução, uma portaria do Ministério, do Ministério da Justiça, portaria 4226 de 2010, né, que é uma portaria interministerial que é referente à Polícia Federal, que fala, inclusive, que a polícia não pode efetuar disparos nesses casos. Inclusive, no caso que o sujeito sofre a ordem de parada, por exemplo, numa blitz e ele não para. Tá? Então, a polícia teria que tomar atitudes. E também tem outras coisas aí, né? Tanto a favor quanto contra, por exemplo, placa roubada, louco risco, né? Supostamente ouviu um barulho. E aí, enfim, para uma legítima defesa putativa, que é o que ele está tentando alegar. Por parte lá da família, poxa, poderia ter, a polícia deveria ter sinalizado melhor para que ele pudesse encostar o carro. A polícia poderia ter providências, né, tais como solicitar apoio e mais à frente fazer uma barreira para impedir que aquele carro passasse. Só em último caso efetuar o disparo de arma de fogo, fala a portaria 4226 de 2010. Enfim, não foi feito isso e aí nós estamos com esse problema imenso aí. Saúde da menina, ela tem lesões, sofreu ferimentos graves, foi encaminhado para o hospital, está em cuidados médicos, existe uma solidariedade, toda está realmente impactada nisso. Investigação em andamento, né? Os suspeitos são rodoviários federais, sendo admitido pelo agente. Nós temos aqui também a questão da análise de câmeras de segurança, se tivermos, né? Imagens de câmeras próximas estão sendo analisadas para tentar desvendar isso de uma melhor forma. Impacto na comunidade local, isso houve um impacto, tem um sentimento de segurança, mobilização social está grande, pressão para as ações governamentais, né? E a conclusão que a gente tem é que esse é mais um caso, né? E tantos outros que acontecem no dia a dia, a gente provavelmente agora pode estar acontecendo um, e que não é divulgado. Nesse caso, isso está sendo muito debatido e aí que vai ser muito difícil a solução desse caso, um caso de julgamento, que é o que deve acontecer. E eu, como professor, peguei esse caso e simulei na faculdade com os alunos, em 2 turmas, e uma simulação de um tribunal do júri, com acusação e defesa, exatamente com base nessas informações que eu acabei de apresentar para vocês, ou seja, a versão do policial, a versão do pai da menina e a versão da testemunha, né? E vejam como vai ser difícil. Em uma turma houve absolvição do policial e na outra turma houve a condenação do policial, né? Então, é o que eu falei lá no início. Vai ser muito difícil porque tanto a acusação quanto a defesa vão ter tantas informações a favor e contra. E vamos ver o que vai acontecer. Mas que a polícia deve tomar mais cuidado, as autoridades devem tomar ações para que evite essa situação. Isso não é caso isolado, na realidade isso não é uma exceção, isso está virando uma regra, ok? Comunidade Júri no Ar, aqui se inscreva no nosso canal, você tem muitas informações e